Com um convite para você não desgrudar da cadeira. Agora é hora de entrevista importante no CNN 360. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera em todos os cenários da pesquisa Quest, que foi divulgada hoje. Lula tem de 45% das intenções de votos, a depender do cenário, pontua inclusive um pouco mais do que isso. E esse personagem é um homem que está ao lado do ex-presidente Lula, não de ontem, não de hoje, há décadas. Ele é o senador, foi ex-governador da Bahia, governou o estado por 2 vezes, já está aí também no Senado há bastante tempo, foi ministro da Casa Civil, não preciso falar mais, você já vê aqui o personagem. Estou falando do senador Jacques Wagner. Senador, obrigada pela presença aqui no CNN 360, o senhor nos ouve bem? Eu queria agradecer a você, Daniela Lima, a Renata, ao Yuri e ao Leandro o convite para participar do CNN 360 e aproveito para cumprimentar todos que estão ligados aí no CNN 360. E obrigado pelos elogios, não mereço tanto. Também não estou há tanto tempo no Senado. No Senado eu só estou há 3 anos, mas é só brincadeira. Maravilha. E não foi elogio, na verdade eu só trouxe aqui os fatos, né? Esse é o currículo mesmo aí que o homem ostenta. Quem conseguiu essa entrevista foi essa belíssima Renata Agostini e por isso é ela quem abre aí a sabatina. O senador já sabe que todo mundo tem pergunta para ele. Renata, com você. Senador, boa tarde. Muito bom tê-lo aqui e usar essas credenciais para a gente tentar entender um pouco melhor o cenário, mas também como o PT está vendo. E por isso eu quero começar com o dado da pesquisa que saiu hoje. Lula aparece na pesquisa estimulada com 46%. Bem à frente do segundo colocado, Jair Bolsonaro. Ele vem mostrando essa posição já nas últimas pesquisas. O PT, o senhor especificamente, acredita que dá para levar essa eleição, por exemplo, num primeiro turno, ou Lula ainda vai virar vidraça e vai ter muita batalha pela frente? É possível pensar em primeiro turno? Olha, Renata, eu nunca gostei nem nas minhas candidaturas, nem dos amigos, como é o presidente Lula, fazer essa aposta de primeiro ou segundo turno. Acho que a aposta que a gente tem que fazer é ganhar as eleições, até porque você pode ser levado para o segundo turno por 2 votos, 3 votos, 10 votos. Então é impossível, a menos que você abra demais essa frente, você garantir que vai ganhar no primeiro turno. Então eu prefiro dizer que a trajetória das pesquisas mostra uma solidez, uma solidificação da posição do presidente Lula, apesar de que eu digo sempre às pessoas que a eleição começa a ser resolvida na cabeça da população em geral quando começa a novela que eu chamo é o programa eleitoral e a campanha eleitoral propriamente dito. Por enquanto eu acho que a maioria ainda está mais preocupada com emprego, com renda, com saúde, com segurança, mas de qualquer forma ele vem repetindo esse desempenho. Não sabemos o que vai acontecer com os outros candidatos, porque a gente falou dos 2 mais bem posicionados, o presidente atual e o ex-presidente Lula, quer dizer, o ex-presidente Lula e o presidente atual, mas ele nunca ganhou no primeiro turno. Eu já ganhei 4 na Bahia no primeiro turno, então eu acho que ele merece ganhar uma no primeiro turno para não ficar com essa marca. Mas eu prefiro esperar mais um pouco, sinceramente. Eu acho, inclusive, que a decisão da eleição depende muito da caminhada. A fotografia de cada pesquisa eleitoral quantitativa, ela mostra uma fotografia de hoje. Amanhã, qualquer fato pode jogar para cima ou para baixo. Então, eu digo sempre ao pessoal do PT, sandália da humildade, vamos andar, vamos mostrar o que a gente fez, vamos mostrar o que a gente vai fazer, sem ofensa, sem xingamento. Aí eu acho que a gente chega lá com condições. Se ela ficar extremamente polarizada entre os dois, aí eu acho que pode dar primeiro turno. Mas, repito, isso depende um pouco do desempenho dos outros candidatos que estão colocados. O senhor usou um termo bastante interessante. O senhor fala, digo muito ao PT, sandália da humildade.
há um nervosismo generalizado no mercado financeiro, esse temor incentivado agora, inclusive, pelo governo, de dizer, olha, o PT que vem é o PT da Dilma, da crise de 2016, o PT que vem é um PT revanchista, o PT que vem está sinalizando com a derrubada de conquistas importantes, teto de gastos, isso na visão do mercado e no discurso do próprio governo. Foi o que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, me disse, por exemplo, semana passada. A minha pergunta para o senhor é a seguinte, não está na hora, a presidente do PT vem dizendo, Gleisi Hoffmann, que o mercado não precisa ter medo, que o governo não vai ouvir, mas não vai se pautar para ele. Não está na hora de apresentar um interlocutor, de colocar alguém para conversar com esse setor, porque assumir com base em incerteza e desconfiança, se a gente puder supor que Lula tem condições de ganhar a eleição, ainda que ganhe, assumir em meio à incerteza é ruim para o povo, porque fica tudo mais caro, o dólar dispara, isso tem impacto no preço e a gente já está vendo que a economia realmente é o que está preocupando o brasileiro. Olha, desculpe, eu não vi se foi Renato ou Daniela, que eu não estou vendo vocês. Foi Daniela, mas senador. Foi Renata que me perguntou? Foi Daniela. Daniela, oi. Não, então repare, eu acho que o Brasil inteiro e o mundo conhecem essa pessoa chamada Luiz Inácio Lula da Silva. É uma pessoa sensível, conciliadora, é um mestre na arte de articular e de costurar entendimento e é uma pessoa extremamente pragmática, que não se move ideologicamente. Ele vai ter o foco dele no social, não pode ser diferente. Nós voltamos para o mapa da fome, nós voltamos a ter 27 milhões na extrema pobreza, nós temos 12 milhões de desempregados e por aí vai. Então, se não tiver foco no social, que é um problemaço que nós temos, e no ambiental, que destruiu a imagem do Brasil lá fora, nós não vamos para lugar nenhum. Nós precisamos recuperar a credibilidade no mundo todo. Então, esses dois itens têm que estar. E, evidente, a economia junto. Então, quem conhece o Lula de 2003 até 2010, sabe que ele não é de dar cavalo de pau. Eu fui ministro do Trabalho do Lula no primeiro ano do primeiro mandato dele. Sonhava em ter um reajuste do salário mínimo maior. E ele passou 2 anos sem dar um reajuste maior, não para atender necessariamente o mercado, mas por entender que se fizesse qualquer coisa mais, vamos dizer assim, ambiciosa, poderia comprometer a estabilidade ao longo do governo dele. Então, eu, sinceramente, sempre que eu converso com pessoas do mercado, de outros países, embaixadores, eu digo, olha, gente, tentar escrever um Lula diferente do que ele já demonstrou que é, na minha opinião, eu às vezes acho até alguma desonestidade política. Agora, o governo atual vai ficar falando isso o tempo inteiro, vai tomar terra, mamadeira disso, mamadeira daquilo, aquelas coisas que já usaram. Mas eu acho que a vacina, não a da Covid, mas a vacina contra a fake news, de uma certa forma, já está dada nas pessoas. As pessoas sabem que foram enganadas em 2018, não acho que toparão ser enganadas agora em 2022. Então, eu não vejo susto nenhum. O Lula, vou repetir, é uma pessoa sensível, pragmática e sabe que um transatlântico chamado Brasil não admite cavalo de pau. Você pode mudar a rota e vai ter que mudar a rota do navio, mas não é fazendo, como se diz na gíria, cavalo de pau. Olha, eu vou voltar a segurar a palavra para a Renata, mas vou intercalar aqui para trazer o nosso analista de política aqui em São Paulo, o senador Yuri Pita. Vem para cá falar com o senhor. Yuri, a palavra é sua. Obrigado, Dani. Boa tarde, senador. Prazer estar com o senhor aqui conosco. Senhor profundo conhecedor do Brasil, mas principalmente da sua região ali do Nordeste, que é onde Lula tem a maior vantagem em todas as pesquisas de opinião. Hoje, de novo, a Quest confirmando essa vantagem de 60%. E também no segmento de menor renda. Como fazer, na sua avaliação, para o presidente também conseguir, não a mesma vantagem, mas conseguir frear ali algumas regiões e segmentos sociais que ele não consegue ter a mesma vantagem em relação ao presidente Jair Bolsonaro, como, por exemplo, região centro-oeste, que tem empate técnico, e entre os mais ricos e mais escolarizados? Olha, eu sinceramente acho que a caminhada do processo eleitoral vai trazer essas outras regiões, não necessariamente para a posição do Nordeste,
Porque o Nordeste tem uma particularidade. Nós somos 54 milhões de nordestinos, 9 estados, e foi a região que era das mais deprimidas e que mais foi alavancada por todos os programas que o presidente Lula trouxe durante seu governo e depois no governo da Dilma. Eu cito a Bahia. Eu levei para a Bahia 220 mil unidades de Minha Casa Minha Vida, para o setor mais empobrecido. Levamos 5 unidades de Universidade Federal, só tinha uma. Levamos mais de 30 campi da escola técnica, que eu chamo, que hoje chama IFET, etc, etc. Em outras regiões, eu acho que às vezes é um temor. Por exemplo, no Centro-Oeste, você tem muita presença do agronegócio. Eu não acho que é generalizado, eu conheço muita gente do agronegócio que, óbvio que é simpático. Quem foram os ministros da Agricultura do Lula? Foi o Roberto Rodrigues? Foi o Blairo Maggi? São pessoas que são do ramo. Então, na verdade, essa coisa vai sendo desconstruída e vai se vendo que, na verdade, o Brasil precisa hoje de um grande conciliador para distensionar as relações entre poderes e entre segmentos social e empresarial. Eu, sinceramente, não conheço outra pessoa que tenha a arte, que seja um alfaiate da política com um exímio agulha como é o presidente Lula. Então, eu não vou dizer que ele vai ter o mesmo desempenho em toda a região, porque nunca acontece isso. Mas, na minha opinião, a gente já percebe em São Paulo e em outras regiões que ele melhora o desempenho. Além disso, ele está sinalizando que quer ter um vice que seja complementar a ele. Quando aparece o nome do ex-governador Geraldo Alckmin, não é por outro motivo, assim como ele escolheu José Alencar, assim como ele poderia escolher Josué Alencar, poderia escolher a Luísa Trajano, poderia escolher alguém o local de fala dialogasse mais com esses setores, Yuri, que você citou, que o presidente Lula não tem a mesma, vamos dizer, penetração, o mesmo diálogo que tem, por exemplo, no Nordeste. Mas eu acredito, e aí só vai acontecer no processo eleitoral, que as pessoas vão desmontando preconceitos e enxergando a capacidade que ele tem de recolocar o Brasil no cenário internacional e internamente de recolocar o Brasil num caminho de prosperidade. Aliás, eu acho que essa eleição de 22, diferente da de 18, o tema central dela é prosperidade e esperança. É por isso que ele está tão bem, porque ele representa isso para uma boa parte ou para a maior parte da população brasileira. As pessoas querem saber se vão ter emprego, se vão ter renda, se vão ter inclusão produtiva, se seus filhos vão poder prosperar. É isso que as pessoas estão procurando. O tema da corrupção, que foi absolutizado na eleição de 18, na minha opinião, não terá essa importância. Não que a gente não vai continuar combatendo a corrupção, mas ele não vai ser o puxador da fila. Devolvo a Renata e já chamo também o Leandro Rezende, do Rio de Janeiro. Vamos com Renata Agostini primeiro e em seguida eu passo a palavra ao Leandro. Rê. Perfeito, vou ser muito breve, porque era esse ponto mesmo que eu queria tratar com o senhor, senador. Se na economia o senhor está indicando aí um caminho de pragmatismo, seja pelo que o Lula já entregou, seja pela escolha que ele faz agora, né, de ser o vice, né, apontando que a escolha dele é Alckmin, o passado com os escândalos de corrupção, Mensalão, Petrolão, apesar de o senhor indicar que acha que terá um peso maior, isso volta à memória, isso em algum momento será cobrado. O que o PT tem a oferecer nesse momento para justificar isso ou dizer que isso não vai acontecer? Ou aquele eleitor que rejeita o PT por essa memória, o que o PT tem a oferecer para convencê-lo de que será diferente? Primeiro que eu acho, Renata, que muita gente que votou com essa temática sabe que foi enganada. Não que o combate à corrupção não tenha que ser uma constante, mas está claro que a montagem da Operação Lava Jato, e a cada dia se desmonta mais o castelo de carta, agora com a empresa para a qual o ex-juiz foi trabalhar, com todas as tentativas de transferência de bilhões na tentativa de montar praticamente um grupo ou um partido político, essas coisas estão desmontando, quer dizer, o mundo do mentiroso está ficando do lado de lá e não do lado de cá. O fato de ter caducado, ou ter caído 21 processos contra o presidente Lula,
na minha opinião, é mais uma demonstração que aquilo teve um viés político. O mesmo viés que teve a cassação da presidenta Dilma com o impeachment. Não teve crime, teve as formalidades cumpridas sem o essencial. A prisão do Lula teve as formalidades cumpridas, mas não teve crime. O crime foi uma invenção. Aí você me pergunta, o que é que o PT pode oferecer? Eu diria que o PT pode oferecer tudo o que ele fez. Quem é que fez a legalização ou o Instituto da Delação? Quem é que deu liberdade à Polícia Federal para ter autonomia? Não é o que se vê hoje, para operar. Então, eu acho que nós temos uma história muito grande como governador de Estado, como prefeito. Se você me perguntar se o PT é o partido de Santos, não. Onde você juntou ser humano e onde tem dinheiro, tem sempre esse risco que você falou. Por isso que eu defendo a transparência. A única forma de você garantir definitivamente que não tenha desvio de conduta é com controle social, é com transparência. Tem aí o Ministério Público que nós impulsionamos, apesar de ter tido uma postura, alguns membros dele, absolutamente equivocada dentro do último episódio. Eu, sinceramente, não tenho medo desse tema agora na eleição de 22. Lhe digo com muita tranquilidade que o PT tanto foi responsável por legislação de combate à corrupção, quanto ficou claro que o ataque ao PT nas pessoas, particularmente da Dilma e do Lula, foi uma farsa montada com viés político. Leandro Rezende. Senador, obrigado por conversar conosco. Queria falar sobre comunicação e imprensa, senador, pelo seguinte: a Procuradoria-Geral da República abriu investigação contra um apresentador de um podcast que falou sobre a legalização de um partido nazista. Isso do ponto de vista da comunicação. Hoje, o ex-presidente Lula falou mais uma vez em ter algum tipo de regulamentação da imprensa. São duas áreas que mudaram muito desde que o ex-presidente Lula deixou o Planalto. Como é que o senhor vê que o PT precisa olhar para essas novas formas de comunicação e para a relação com a imprensa profissional também, senador? Olha, primeiro eu acho deplorável a declaração daquele apresentador que já foi mandado embora da empresa, depois o gesto nazista de outro comunicador de uma outra empresa que também foi mandado embora, e deplorável a posição do deputado federal de São Paulo, que estava para entrar, inclusive, no Podemos, e parece que o pessoal botou uma interrogação para saber se é o caso de trazer para suas fileiras alguém que defende algo absurdo como o funcionamento de um partido cuja base é a criação de uma raça pura, responsável pela morte de milhões, não só de judeus, eu sou judeu, mas não só de judeus, de testemunho de Jeová, de cigano, de homossexuais, durante o regime nazista que vingou na Europa. Nós, inclusive, amanhã temos aqui no Senado Federal uma sessão em homenagem às vítimas do Holocausto, exatamente lembrando o fato para que ele não volte a ocorrer. E, por incrível que pareça, na semana da sessão aparece isso. Eu não diria que é o PT, Leandro, que tem que se preocupar com isso, só o PT. Quem tem que se preocupar com isso é a sociedade moderna como um todo. E é por isso que todos os países do mundo se debruçam e cada vez apertam mais o cerco em relação à questão das fake news. Em relação à imprensa, vou chamar assim, tradicional, a imprensa escrita, falada, televisada, eu não vejo que tenha que regular nada, porque você já tem as regras da punição no caso de crime de ofensa, de injúria, tudo isso você já tem um recurso à justiça para se regular. Agora, toda essa comunicação feita pela metodologia moderna, do WhatsApp, do Facebook, tudo isso que roda e que criou figuras interessantes, que são chamados influenciadores, o mundo inteiro, vou repetir, a democracia como um todo, na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, na Europa inteira, eu já participei de debates fora daqui, cada vez se debruça como é que nós podemos garantir que as pessoas, e não é só na política, eu estou falando em itens comerciais, porque uma fake news numa disputa comercial pode destruir uma empresa, ou nas questões identitárias,
que você pode sair pregando ideias perniciosas como essa de um partido nazista. Então, essa, na minha opinião, já existe legislação no mundo e eu acho que, repito, não o PT, a sociedade, vocês que trabalham na área de comunicação, todos nós que defendemos a democracia, temos interesse realmente de fazer essa regulamentação para que não vire uma esteira de mentiras espalhadas por aí. Aliás, a frase é de um nazista. Uma mentira dita 3.000 vezes vira uma verdade. No sistema que nós estamos atual, uma mentira rapidamente roda 3 milhões, 30 milhões de vezes. E, portanto, a gente tem que saber como é que regulamenta isso. Eu entendo que o senhor, eu vou já, gente, obrigada, a gente precisa seguir, já seguramos bastante senador aqui. É Daniela de novo falando, senador. Eu vou, inclusive, me deslocar aqui para que a gente possa voltar para o outro cenário. Eu entendo que o senador tenha deixado aí claro que não está mirando a imprensa, né? Que o ex-presidente Lula, ou pelo menos no entendimento do senhor, não está mirando a chamada grande imprensa, ou imprensa escrita, e sim o debate sobre as redes, que de fato acontece no mundo inteiro. Mas toda vez que se fala em regulação da mídia ou regulamentação da mídia, para ficar num termo que a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, prefere, há sim sempre algum ruído muito forte. E os adversários, em especial, alertam para o risco de censura. Em especial por conta da relação que o próprio ex-presidente Lula tem com personagens absolutamente controversos para quem não está no campo da esquerda ou da extrema esquerda, digamos assim. Venezuela, Nicolás Maduro, antes dele, o ex-presidente Hugo Chávez, já falecido, a mesma relação que tinha em Cuba, todos esses lugares que na verdade, não tem relação nenhuma, a liberdade de imprensa foi sufocada. E aí, senador, eu posso falar com alguma tranquilidade, o Brasil a imprensa brasileira vem sofrendo muito nos últimos anos. O Brasil decaiu em todos os rankings que medem a liberdade de expressão. Qual é o risco de, num eventual governo Lula, haver censura, cerceamento ou algum tipo de mediação pelo governo do que pode ou não pode ser debatido? Eu acho que isso precisa ficar claro para encerrar de uma vez por todas esse assunto. E o senhor, que, como disse, participou do governo Lula, foi da Casa Civil do governo Dilma, conhece o PT como poucos, acho que pode dar talvez aí uma carta-fiança ou uma garantia nesse sentido ou não. Deixa só, se me permite, Daniela, fazer um comentário, se a gente ainda tem tempo. Primeiro, a relação do governo brasileiro no governo Lula ou no governo da Dilma com os países que você citou, Venezuela, Cuba, todos esses países, elas ficam no campo restrito do que a gente sempre defendeu na diplomacia brasileira, a autodeterminação dos povos. Não quer dizer que a gente está concordando. Eu não vou citar aqui quantas vezes eu vi o debate entre o presidente Lula e o ex-presidente da Venezuela defendendo a democracia, dizendo que o caminho não é por aí. Só que ele não se intromete lá, ele pode dar opinião. É diferente de querer fazer intervenção nos países sob a defesa da democracia. Não me consta que onde foi feito grandes intervenções sobre a égide da democracia, o que nasceu depois disso foi muito democrático. É só citar muitos países que sofreram essa intervenção, praticamente viram sua organização totalmente destruída. O que destruíram lá no Talibã está ressurgindo agora, mostrando que ou as coisas se modificam por dentro, por autodeterminação dos povos. Então, eu acho que é preciso não confundir o respeito e o tratamento com outros governos com a concordância com essas questões. E se você me perguntar qual a chance de censura, eu lhe digo com tranquilidade, zero. Nós nascemos sob a bandeira da democracia. Nós pregamos as diretas já. Eu acho também que a imprensa brasileira vem sofrendo, mas eu não tenho números aqui. Mas seguramente sofreu muito mais de ameaça, de ataque pessoais, de agressão pessoal no atual governo do que em qualquer governo do Lula ou da Dilma. Eu não tenho dúvida, isso é público. Agora, tudo bem,
Por isso que eu estou falando da questão da fake news. Você faz uma contestação que eu respeito como profissional da imprensa. Alguns fazem esse mesmo não, um discurso semelhante, simplesmente como fake news, para dizer, olha a ameaça do PT. O PT foi 13 anos governo, eu fui 8 anos no governo do Brasil, estamos mais, da Bahia, e o Rui está mais 7. Estabilidade financeira, temos mais PPP que muitos ditos liberais, nossas regras de imposto são muito mais abertas do que outros ditos liberais. Eu acho que no Brasil se mistura ferramenta de gestão com ideologia. Eu acho que a ideologia, o projeto político de um partido, você vê naquilo que o partido destina ou dá principalidade no seu orçamento. Nós vamos dar principalidade, como eu lhe disse, na questão social e ambiental. Mas só funciona se eu tiver sustentabilidade de 3 partes, econômica, ambiental e social. Então eu lhe dou tranquilidade que é 0 a chance de censura no governo do PT ou monitoramento, como acontece hoje por conta do governo na imprensa. Com tranquilidade eu lhe digo isso. Senador, eu agradeço demais a disponibilidade do senhor para tratar de todos os assuntos que a gente trouxe aqui, com franqueza, com polidez, com a educação que marca aí o jeito Jacques Wagner de fazer política há décadas. Esse pano eu não vou passar, não. Vou deixar para a Renata Agostini encerrar esse papo com o senhor, senador. Muito obrigado. Volte mais ao CNN 360. Obrigado. Renata. Senador Jacques Wagner, do PT, muito obrigada pela entrevista. Ele foi governador da Bahia, foi ministro nos governos do PT da Defesa, da Casa Civil, entre outros cargos importantes. Obrigada pela presença aqui no CNN 360 e volte mais vezes, por favor. Tá, obrigado, Renata, obrigado, Yuri, Leandro, obrigado à direção do CNN, obrigado à técnica que veio aqui para poder a gente conversar. E estou à disposição para outras conversas, como a Daniela disse, eu gosto de trabalhar com muita franqueza e com polidez, que eu acho que a agressão não constrói nada. Um abraço, obrigado. Obrigada, senador. Obrigada, Renata.